ver a possibilidade de entrarmos em unidade, né? De estarmos juntos. E até surgiu uma OCDS na sua cidade, ou na cidade próxima, né? Para ajudar a alimentar a espiritualidade. Mandar um abraço para Mário Galvão, da comunidade São João da Cruz, Ibiapina, Ceará. Frei Alzinir, boa tarde. Aí acho que já é boa noite, né? Da Itália, né, em Roma, está nos acompanhando. Então, eu vou deixar de ler os comentários agora, mas depois eu dou uma olhadinha novamente que vocês estão falando. Agradecer a todo mundo que está comentando, participando, interagindo conosco. Vou apresentar o Frei Alzenir a vocês, porque assim como o Rose também, alguns não conhecem porque não fazem parte da OCDS, ou se fazem parte, talvez não tenham contato e não conheçam também, né? Lembrando que o nosso tema do nosso congresso é Deus é Infinita Alegria. É um tema dedicado a Santa Teresa dos Andes, que estamos no centenário de sua Páscoa, né? Justamente por isso escolhemos esse tema, que é um tema que ela tratava muito, falava muito sobre alegria, né? Frei Alzenir de Bastiani nasceu em Abidão Batista, Santa Catarina, em 10 de novembro de 1962. Fez sua primeira profissão na província de São José, sudeste do Brasil, em São Roque, aos 25 de dezembro de 1984, no Natal, né? Coisa boa. Após cursar filosofia na PUC de Minas e teologia na Faculdade Pontifícia de Teresianum de Roma, foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1931. 1991. Exerceu os cargos de pároco, formador, superior local, delegado para o CDS e conselheiro provincial. Em 2018, foi eleito superior provincial, cargo que ocupou durante um triênio. Desde 2012, é o delegado-geral para o CDS. A responsabilidade de delegado-geral está descrita nas constituições da Ordem Secular, no inciso 41, que diz assim: o superior-geral é assistido por um delegado-geral. Sua responsabilidade é de favorecer as relações recíprocas entre os religiosos e os seculares, e a de manter contato com os delegados provinciais e os assistentes de cada comunidade, de tal modo que sejam assegurados a finalidade e o bom andamento da ordem secular. Então, quero agradecer desde já ao Frei Alzenir por ter se disponibilizado a estar conosco, passar a palavra para ele, e muito obrigado por estar se dispondo a estar conosco. Obrigado, João. Uma boa noite a todos. Espero que dê para ouvir e envio a vocês a minha saudação daqui de Roma. Quase na hora de criança estar na cama, né? Mas estamos acordados, né? Vale a pena estar acordado para participar também desse congresso e descobrir, ajudar a ver como Teresa dos Andes, que Deus é alegria infinita. Quero, então, agradecer, primeiro de tudo, a Deus, claro, e a cada um de vocês por estarem nos acompanhando. E quero dizer também que aqui vocês talvez tenham uma vista dessas relíquias de Santa Teresa dos Andes, que as monjas lá do Chile me haviam dado, que pretendia levar para o congresso, né? A Rose havia pedido algo e aí pensei em levar essa também, né? Ela nos acompanha aqui, no final damos a bênção para dizer dessa proximidade dos santos que através das relíquias nos ajudam também no nosso caminho da santidade.
Vou procurar não ser muito longo no tempo que me foi concedido e inicio. Deus é alegria infinita. À luz deste tema, viveremos de maneira extraordinária online este 15º Congresso da OCDS do Norte e Nordeste 2020. Sem poder estar juntos, dar aquele abraço, né, o poder celebrar, rezar unidos, numa única assembleia litúrgica como gostaria. Ou ainda sem poder festejar Santo Antônio, né, sábado, com as tradicionais quadrilhas das festas juninas no Nordeste, né, que são tão animadas e alegres e que ajudam na recreação teresiana. Porém, paciência, né? Tudo é graça. Transmito-lhes também a saudação e orações do nosso Padre Geral. Hoje falei com ele, dizendo desse congresso. E também lhes faço a minha saudação pessoal e o desejo de um frutuoso 15º Congresso Norte e Nordeste a todos. Vi aqui acompanhando, né, que tem o pessoal do Brasil, da OCDS, também de vários países da América Latina, né, daqui da Itália também, alguns que comuniquei, que acompanham, que se fazem presente e nos acompanham com a oração. Lembro que o primeiro congresso, quando estivemos presentes lá em Ananindeua, perto de Belém do Pará, pelo ano 2000, 2001, não me lembro bem mais, que começou como um sonho, alguma coisa, né, com o João Bosco, e depois já estamos aí, né, no 15º Congresso Norte e Nordeste. Infelizmente, não poderei estar virtualmente com vocês, né, em todos os horários do Congresso, porque o horário daqui já é um pouco tarde, né? Agora são 10 da noite aqui, então 5 horas de diferença na frente daí. Porém, a oração sempre acompanha, né? Quero expressar também meu sincero e profundo agradecimento, como já fez a Rose, né? À comunidade em formação da OCDS Pequena Via de João Pessoa, na pessoa do João Pedro, do José Maia, nos demais que estão ajudando, que ajudaram na organização deste congresso, aqueles que estão envolvidos. Agradeço ao Conselho Provincial da OCDS, os frades, Frei Emerson, que celebrou, com Frei Aurílio, para vocês, as monjas que certamente nos acompanham com sua oração, e uma lembrança especial aqui, a irmã Teresa, né, aí do Carmelo de Conde, em memória, né, ela já nos deixou, mas que sempre que ela me escrevia, pelo menos uma vez por ano, né, pelo aniversário de ordenação, o aniversário natalício, ela sempre mandava notícias, né, dizendo que o grupo aí era muito animado, muito sedento, né, da espiritualidade do Carmelo, né? Então, que ela do céu também interceda por nós. E, enfim, uma saudação a todos que estão participando online, e que também tem o pessoal da família, né? Alguns membros da minha família lá em Santa Catarina que estão participando. Então, um abraço a todos também. Que Santa Teresa interceda por cada um de vocês, suas comunidades, suas famílias. E vem-me à lembrança as palavras do escritor Richard Bach, onde ele pergunta no livro, né? Pode a distância separar-nos realmente dos amigos? E aí respondo que não, né? Porque não se existe um amor que supera barreiras, que supera o tempo, o espaço. Aquele amor que é a imagem do amor divino, né? Que nas palavras de Dante, move o sol e as estrelas. Esse amor que revelou-se em Jesus Cristo, imagem visível do amor invisível da Trindade. Ele fez-se carne e veio ser o Emanuel, Deus conosco. Veio participar da nossa condição humana, com as suas alegrias, dores, lutas. Veio ser a consolação do Pai eterno para a humanidade. A minha conferência vou fazê-la concentrando-me especialmente em 2 pontos. Em primeiro lugar, uma breve reflexão sobre o tema e o lema do Congresso,
à luz de Teresa dos Andes. Deus é alegria infinita, e o lema possuir e irradiar felicidade na subida do monte. E, em segundo lugar, um breve recorrido na história da ordem secular, sua organização na atualidade, com algumas referências à situação da OCDS no mundo, para concluir com algumas reflexões, a fim de iluminar o caminho da OCDS, Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares no Brasil, particularmente na província de São José. Vamos ao primeiro ponto. Teresa dos Andes, testemunha da alegria no seguimento a Jesus. Santa Teresa dos Andes nasceu no Chile a 13 de julho de 1900 e faleceu dia 12 de abril de 1920. 20 anos somente, né? Dos quais poucos meses passados no mosteiro. Foi canonizada a 21 de março de 1993 pelo já santo João Paulo II. Teresa dos Andes viveu e descobriu em Jesus o sentido de sua vida, amando-o loucamente. Isso graças à formação religiosa recebida em família no Colégio Sagrado Coração, bem como na oração pessoal, na meditação dos evangelhos, que ela conheceu Jesus e, como diz o Papa Francisco, e a alegria do Evangelho que enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Ele foi a fonte de alegria que nos disse: manifestei-vos estas coisas para que esteja em vós minha alegria e a vossa alegria seja completa. De fato, assim escreve Teresa dos Andes a uma amiga em 1919. Minha querida, à medida que se conhece esse Deus homem, se vai amando com loucura. Quisera que tu o conhecesses para que te namorasses verdadeiramente. A Carmelita vive tão familiarmente unida a ele que para ela não há diferença alguma entre o tempo que viveu na terra e a vida do sacrário. Ali o encontra e, como Madalena, escuta suas palavras de vida. E quais são essas palavras? As do Evangelho. Em silêncio, a Carmelita saboreia essa doutrina tão pura e cheia de amor. Ali vê, em quadros magníficos, representando o Salvador, o Verbo encarnado. Ela vê seu Deus suportando as misérias humanas, sentindo o frio na manjedoura, sofrendo o desterro no Egito, obedecendo às suas criaturas. Ele que é o Todo-Poderoso. Vê chorar esse menino nos braços de sua pobre mãe, e esse pranto são os gemidos daquele que é a alegria infinita. Como não amar esse Jesus com toda a nossa alma? Ele que é a beleza incriada, ele a sabedoria eterna, ele a bondade, a vida, o amor. Como não poderá a alma abrasar-se em caridade à vista desse Deus que é arrastado pelas ruas de Jerusalém com a cruz sobre os ombros? À vista desse Deus que se constitui em alimento de suas criaturas, fazendo-se pão para unir-se a elas, divinizando-as e transformando-as nele? Ó, ama Jesus, quem poderá corresponder-te melhor? Ele está sedento de teu coração. Não o sentes quando, depois de comungar, te diz: filha, dá-me teu coração? Assim escreve Teresa dos Andes a uma amiga, não sabemos o seu nome, na carta 136, para quem quisesse depois retomá-la. Assim, da contemplação de Jesus nos evangelhos, Juanita, assim a chamavam na família, aprende a conjugar o sofrimento com a alegria, vivendo este paradoxo incompreensível para a mentalidade humana, que muitas vezes está presente também entre nós, que buscamos um Cristo sem a cruz.
No Evangelho resplandece gloriosa cruz de Cristo que convida insistentemente à alegria, assim diz o Papa Francisco no Evangelii Gaudium número 5. É muito comum na vida de nossos santos o amor à cruz, pois na cruz eles contemplam o infinito amor de Jesus, que doa a sua vida pela nossa redenção. Teresa dos Andes, à luz do sofrimento de Cristo, a quem quer assemelhar-se, capta o sentido profundo do sofrimento humano e o compreende pela fé, levando as contradições e sofrimentos da vida com alegria. E assim ela escreve no seu diário, quando tinha 15 anos de idade: Jesus disse-me que queria que eu sofresse com alegria. Isto custa muito, mas basta pensar que ele o pede para que eu busque fazê-lo. Disse-me que ele tinha subido o Calvário e se havia estendido sobre a cruz com alegria pela salvação dos homens. Acaso não és tu que me busca e queres parecer-te a mim? Então, vem comigo, toma a cruz com amor e alegria. É o diário em 1915. Graças a essa compreensão, Teresa dos Andes foi capaz de viver o seguimento a Jesus. Podemos então ver que ela viveu profeticamente aquilo que escreveu o Papa Emérito Bento XVI na sua encíclica sobre a esperança cristã. No número 39, assim escreveu ele: o ser humano tem para Deus um valor tão grande que ele mesmo se fez homem para poder padecer com o homem de modo muito real, na carne e no sangue, como nos é demonstrado na narração da paixão de Jesus. A partir de lá, entrou em todo o sofrimento humano alguém que partilha o sofrimento e a suportação. A partir de lá se propaga em todo o sofrimento a consolação do amor solidário de Deus, surgindo assim a estrela da esperança. É a encíclica Spe Salvi, número 39. Teresa dos Andes, carregando sua cruz cada dia no esquecimento de si mesma, procurava consolar a quem necessitasse, imitando Jesus, que, como escreve ela à sua mãe, apesar de suas dores a caminho do Calvário, consolou as santas mulheres. Desta forma, o amor sacrificado de Jesus ilumina a vida de Teresa, a fim de que também ela, com sua saúde frágil, com os problemas familiares que a rodeavam, a crise econômica pela qual passava sua família, vivesse tudo com serenidade e até com alegria. E também chegou ao ponto de amar o sofrimento com alegria. Escreve ela na carta número 14 à Madre Angélica Teresa: o sofrimento não é desconhecido para mim. Nele encontro minha alegria, pois na cruz encontra-se Jesus e ele é amor. E o que importa sofrer quando se ama? Teresa também experimenta que a felicidade é paradoxal e proporciona as melhores experiências quando aceitamos aquela lógica misteriosa da cruz. Quando uma pessoa assume essa dinâmica, não deixa anestesiar a sua consciência e abre-se generosamente ao discernimento, escreveu o Papa Francisco no Gaudete Exsultate 174. E Teresa dos Andes, que também escreveu no diário: sofro, porém sou feliz sofrendo. Tirei Jesus da cruz, ele descansa. Existe maior felicidade para mim? O segredo de Teresa dos Andes é que ela viveu no amor, cumprindo em tudo a vontade do Senhor. Como vive a espiritualidade esponsal, submete-se à divina vontade, aceitando com alegria qualquer coisa que lhe mande, escreve ela no diário 18. E viveu unida a ele na subida do monte. Jesus querido, escreve ela
diário 17. Olharei a ti subindo o Calvário e, ajudada por ti, me levantarei. Não permitas que te ofenda, mesmo em coisas leves. Prefiro 1000 mortes a causar-te a mais leve pena. E ao sofrer, faz do seu sofrimento um estar na cruz com Jesus, a fonte da sua felicidade. Escreve também no diário 21. Quando sofro, estou na cruz do meu Jesus. Que felicidade mais grande. O seu sofrimento, então, não é um sofrimento centrado em si mesma, mas resposta ao amor a Jesus, que nos amou primeiro e nos redimiu pelo sofrimento. Nele, escreveu Bento XVI, é onde resplandece a gloriosa cruz de Cristo e convida insistentemente à alegria, pois o sim ao amor é fonte de sofrimento, porque o amor exige sempre expropriações do meu eu, nas quais me deixo podar e ferir. O amor não pode de modo algum existir sem essa renúncia, mesmo dolorosa, a mim mesmo. É na Spes Salve, número 38. Oração confiante em Deus, agir e esperar nele somente, viver o amor buscando o bem e a justiça, foi o que viveu em sua breve existência Teresa dos Andes, como requerido nas atitudes características da esperança cristã, descritas pelo Papa Bento XVI na sua encíclica Spes Salve, de 30 de novembro de 2007. Ali mereceria a pena a gente retomar um pouco os números 32 a 48 desta encíclica, que são de uma impressionante atualidade para a humanidade nesse momento de pandemia pelo Covid-19. Mas não temos tempo e aí andaríamos para um outro rumo. E permanece, então, para cada um que nos acompanha e que queira ler, então, a encíclica Spes Salve 32 a 48 e recordar ali lugares onde a gente aprende a esperança, a viver a esperança cristã. Mas onde, voltando a Teresa dos Andes, onde ela buscava força para viver todo esse seu amor a Cristo, com os sofrimentos de cada dia, e fazer de Deus a alegria infinita? A resposta só pode ser uma, na Eucaristia. Hoje nós celebramos a festa do corpo e sangue de Cristo aí no Brasil, né? Aqui na Itália ela é celebrada no domingo próximo, né? E na Eucaristia, e sobre a Eucaristia, ela escreve a Carmen Ortúzar, uma amiga sua, na carta 133 de 1919. Irmãzinha, busca Jesus na Eucaristia e viverás com ele como vivia a Santíssima Virgem em Nazaré. Claro que certamente para vocês, para tanta gente que não tem a possibilidade de participar da Eucaristia nesses dias, de estar em casa, de pandemia, tudo isso, nestas faltas, então, é claro, a gente percebe como faz falta a Eucaristia, a missa, esse contato íntimo com Jesus. E, claro, também o contato com as pessoas, o contato com o viver em comunidade. Por isso, podemos fazer sempre a nossa comunhão espiritual, que deve ser como o fogo que nos aquece, como nos dizia a Santa Madre Teresa. Também escreve Teresa dos Andes na carta a uma outra amiga, Amélia Martínez, a carta 141 de outubro de 1919. Na Eucaristia vive este Jesus entre nós. Esse Deus que chorou, gemeu e se compadeceu de nossas misérias. Esse pão tem um coração divino com as ternuras de pastor, pai, mãe, esposo e Deus.
Escutemo-lo, pois ele é a verdade. Olhemo-lo, pois é a fisionomia do Pai. Amemo-lo, que é o amor dando-se às suas criaturas. Ele vem à nossa alma para que desapareça nele, para endeusá-la. Que união, por maior que seja, pode ser comparável a esta? Jesus é meu alimento. Sou assimilada por ele. Que felicidade imensa é esta, estreitá-lo contra o nosso coração, sendo ele o nosso Deus. Um exemplo muito bonito, né, desse amor profundo a Cristo e a Eucaristia, que nesse dia do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi, nos estimula também a um amor grande a Cristo Jesus. Teresa dos Andes, indo adiante, consciente que a sua vocação de contemplativa no Carmelo Teresiano possui finalidade apostólica, imerge-se no amor de Cristo para dali interceder pelos outros, vivendo assim a fecundidade da oração pelos que se dedicam à missão e experimenta que esta abertura do coração é fonte de felicidade, porque a felicidade está mais em dar do que em receber. Diz ela, Jesus me encerrou aqui para unir-se a mim, sem que nada possa perturbar esse olhar, essa visão de sua face adorável, que um dia possuirei lá no céu, em sua plenitude. Imagino muitas vezes que sou uma rainha, pois enquanto almas servem o reino apostolado da ação, eu, como rainha, estou ao seu lado, escutando, contemplando, rogando juntamente com ele, sofrendo com seus sofrimentos. Ele une seus sentimentos aos meus, divinizando-os. Ele me cerca de sua luz divina, embelezando minha alma com seus ensinamentos. É a mesma carta 141. Por isso, e como os santos nos encorajam e acompanham, Teresa dos Andes segue iluminando com seu exemplo de amor em Jesus a vocação laical, a vocação da vida religiosa, da vida sacerdotal. Ela nos lembra que no espaço interior de nosso coração mora o Deus Trindade e comunhão, que quer servir-se de cada um de nós para espalhar sua luz no mundo. E os leigos, vocês, a maioria que nos acompanha, né, fazem isto a partir da índole secular, sendo sinais do reino em meio ao mundo com seu testemunho. São como o sal e a luz e levam o fermento do Evangelho, segundo o carisma do Carmelo Teresiano na família, no ambiente de trabalho, nas diversas atividades da educação, política, da economia, saúde, etc, etc. Passamos então, depois desse breve recorrido por alguns escritos de Teresa dos Andes, ao segundo ponto e vejamos algo da vocação ao Carmelo secular. Vocação ao Carmelo secular teresiano, história e atualidade. A Ordem Secular dos Carmelitas Descalços, OCDS, é uma associação de fiéis que tem uma longa história na Igreja. É o ramo laical da Ordem dos Carmelitas Descalços, que, como sabemos, é formado pelos frades, pelas monjas na vida contemplativa e pelos membros do Carmelo secular. E a Ordem secular está vinculada juridicamente aos frades carmelitas descalços. Na linguagem de hoje, do direito canônico, a Ordem Secular é uma associação pública de fiéis da Igreja, mas que teve sua origem nos séculos XII e XIV, ao lado das ordens mendicantes. As ordens mendicantes são os franciscanos, dominicanos, agostinianos e carmelitas. Naquele tempo, muitos leigos sentiram-se atraídos pela espiritualidade dos santos fundadores dessas ordens e buscaram viver em suas famílias.
Uma primeira experiência foi com os franciscanos, que quiseram seguir o exemplo de São Francisco e seguir seus ensinamentos em suas famílias. Lembrando que São Francisco havia fundado os frades e, com Santa Clara, as clarissas, né? E como tinha amigos casados, estes pediam também que tivesse alguma coisa para eles. E assim surgiram os que foram, naquele momento, chamados de os penitentes, que se sentiram atraídos pelo testemunho do Poverello de Assis. E a regra da ordem franciscana secular, pelo menos se retém que tenha sido escrita por volta de 1221. No Carmelo, a organização da ordem terceira, como era antes conhecida a ordem secular, é atribuída ao beato João Soret, que viveu entre 1394 e 1471. Ele recebeu a concessão do Papa Nicolau V, com a bula Cum Nulla Fidelium, de 7 de outubro de 1452. Esta bula, né, é o documento que dá a base jurídica às ordens segunda, que são as monjas, e a ordem terceira, que são os leigos. Era assim determinado antes do Concílio Vaticano II. E, através dessa bula, o Papa, então, permitiu que a regra de Santo Alberto de Jerusalém fosse vivida de outras maneiras no seu espírito, seja pelas monjas, seja pelos leigos em meio ao mundo. Depois, com a reforma de Santa Teresa de São João da Cruz, em 1562 e 1568, o Carmelo Descalço, a Santa Sé reconheceu também ao padre-geral da Ordem dos Carmelitas Descalços as mesmas faculdades e privilégios que o prior-geral dos Carmelitas havia recebido do Papa Nicolau V, com as bulas do Papa Clemente VIII, Cum Dudam, de 23 de março de 1594, e Romanum Pontificem, de 20 de agosto de 1603. Tais concessões permitiram que também os carmelitas descalços pudessem receber na ordem leigos ou terciários. E de lá até os nossos dias foi um longo processo de composição das constituições. No momento, nesse tempo, na história, até os anos de 1900, cada país ou cada província tinha a sua regra própria, a partir da regra de Santo Alberto. Por isso, diante dessa grande variedade que existia na ordem terceira do Carmelo Descalço, o Definitório Geral da Ordem fez uma unificação de todas as regras em 1911 e impôs para toda a ordem secular do mundo inteiro. Mais tarde foi novamente reformada esta regra e o Papa Bento XV aprovou, então, pela primeira vez por um Papa, a regra de 1921. Depois de 1921, a regra foi elaborada em 1970 e 1979, com a regra de vida, já inserindo as modificações do Concílio Vaticano II. E, a partir, então, de 79 até 2000, vai estar em vigor essa regra de vida e, atualmente, chegando aos nossos dias, as constituições da OCDE de 2003 e 2014 são as que regem atualmente o Carmelo Secular Teresiano. Também como documento que, digamos, direciona ou que ajuda a conduzir a ordem secular, ao lado das constituições, está a Ratio Institutionis, que é o documento que cuida da formação na ordem secular, e o ritual da ordem secular, que define nas celebrações litúrgicas da OCDE. Um outro documento mais para os assistentes da ordem secular se chama Assistência Pastoral
ao Carmelo Secular de 2006, que é importante também nesse trabalho, né, de colaboração e de condução, acompanhamento da ordem secular. Depois, além desses documentos que são gerais para o mundo todo, cada província elabora os estatutos próprios e o programa de formação a partir dos documentos que servem para o mundo todo. E os estatutos e o programa de formação são aí enviados aqui para Roma, né, para o Definitório Geral da Ordem, que revisa, aprova. Isso porque a formação é uma tarefa da ordem, né? Como a ordem secular está vinculada juridicamente ao Carmelo Teresiano, aos frades, né? Então é dever do superior geral, com o definitório, de olhar, de conduzir, de ver, né, se a formação está sendo de acordo com o carisma do Carmelo Teresiano, se os elementos que estão ali no programa de formação, nos estatutos, dizem ou condizem, né, com os documentos que conduzem a ordem secular. E isso porque, às vezes, se encontra, né, o formador, o presidente, o assistente espiritual de alguma comunidade que quer colocar as suas ideias, seus gostos ideológicos, as suas coisas, aquilo que não é certo, né? O assistente sempre é aquele que deve zelar, né, pelo bom andamento da ordem secular, pela sua fidelidade ao carisma do Carmelo Teresiano. A ordem secular se organiza, pratica particularmente como comunidade local. Essa comunidade é conduzida, né, governada por um conselho formado de 5 pessoas, um presidente, um mestre de formação e 3 conselheiros, numa espécie de autoridade partilhada, que é eleita pela comunidade mesma, né, pelos membros com promessa de cada comunidade a cada 3 anos. Além dos membros, existe um assistente espiritual a cada comunidade, que é de preferência um frade do Carmelo Teresiano ou algum sacerdote que conheça bem a espiritualidade do Carmelo Descalço e que é nomeado pelo provincial dos frades, normalmente por 3 anos. E, como eu já disse, né, o assistente espiritual tem a missão de acompanhar a comunidade, ajudando a mantê-la na fidelidade ao carisma da ordem. E, em síntese, à luz das normas comuns a todas as associações de fiéis, do Código de Direito Canônico, cânones 298 a 311, o que é específico da ordem secular, os principais elementos da vocação ao Carmelo secular podem ser assim sintetizados. Primeiro, buscar um compromisso de buscar a perfeição cristã segundo a espiritualidade do Carmelo Teresiano. Isso quer dizer que deve ter uma boa formação cristã, humana e também na espiritualidade do Carmelo Teresiano, especialmente dos nossos santos, né? São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha e os demais santos. Um outro elemento, um segundo elemento importante, é que essa busca da perfeição cristã, segundo a espiritualidade do Carmelo Teresiano, é feita na vida laical. Não se deixa a família, não se coloca a família em segundo plano, ou se deixa o trabalho. Mas é importante que seja vivido na vida laical, na índole secular. De acordo, então, com os meios próprios do fiel leigo na sua condição de secular. Um terceiro elemento importante da vocação ao Carmelo secular é aquilo que já falava, a participação na espiritualidade, no carisma do Carmelo Teresiano, sob a direção do superior geral, com quem se comprometem mediante a promessa e como ramo laical da ordem.
no processo formativo, que normalmente leva 5, 6 anos, para uma pessoa tornar-se membro da ordem secular e fazer sua promessa definitiva. Então, a promessa é um compromisso, da pessoa de buscar viver segundo a espiritualidade do Carmelo teresiano, mas de acordo com o carisma do Carmelo e como ramo laical da ordem. Depois, um outro elemento, o quarto elemento da vocação ao Carmelo secular, participação na atividade apostólica da Igreja e da ordem, como um direito e um dever de cada um dos fiéis da Igreja, dever esse direito que decorre do batismo e da confirmação. E para quem é casado, é claro, a partir do matrimônio, na educação dos filhos. Pela recepção dos sacramentos, o fiel é unido a Cristo, sacerdote, profeta e rei, e participa de sua missão de salvação, levando assim o Evangelho em meio ao mundo. E depois, a alta direção, que representa a Igreja nas ordens seculares, é o superior religioso, que no caso, como já dizia, no âmbito geral, é o padre geral, na província é o padre provincial. No caso, o Frei Emerson, aí na província de São José do Brasil Sudeste, e na província do Sul, também com o seu provincial, assim, em cada província da ordem, o primeiro responsável é o provincial. Normalmente são também ajudados por um delegado provincial. No caso aí da província do Sudeste, creio que são 3 delegados provinciais que ajudam o Frei Emerson devido à extensão da mesma ordem secular. Depois, claro, isso por razões históricas, o Carmelo secular estando sob a jurisdição dos Carmelitas Descalços, como o Papa deu a autorização, então o Padre Geral é quem também erige canonicamente as comunidades da ordem secular e que leva que garante, digamos, que há uma certa maturidade na comunidade para levar e para viver e ser testemunha do carisma do Carmelo teresiano na igreja particular onde se situa a comunidade da ordem secular. Depois, é importante também lembrar que em cada circunscrição organizada dos frades, seja província, semiprovíncia, comissariado ou uma delegação, as comunidades da ordem secular devem também organizar-se numa província, semiprovíncia, etc. E assim fica constituído o Conselho da Circunscrição com estatutos próprios e conforme as características locais e culturais. Este Conselho Provincial é eleito pelos membros da província e também normalmente acompanhado por um frade que o delegado ou provincial organiza as atividades, ajuda, com o conselho a organizar as atividades formativas e apostólicas da província, sendo também um elo de comunhão entre as comunidades. O Conselho Provincial não é uma autoridade jurídica, mas é mais uma autoridade de comunhão e de organização da província entre as comunidades da província mesma. Alguns dados da ordem secular em relação ao mundo, os dados são de dezembro de 2019. A OCDS está presente em cerca de 92 países, com um total de membros com promessas de cerca de 29 mil membros da ordem secular espalhados e distribuídos por continente. Assim, na África e Madagascar são cerca de 841 membros com promessa, com 17 comunidades erigidas canonicamente
e 32 comunidades em formação, África e Madagascar. Na América do Norte, são 6.875 membros com promessas. Com as comunidades em formação são 106 e as erigidas canonicamente são 184. Na América Latina e no Caribe, os membros com promessas são 3.523. Comunidades em formação, 96. E comunidades erigidas canonicamente, 73. Na Ásia, é onde temos o maior número de membros com promessa. São 10.747. São 28 comunidades em formação e 173 comunidades erigidas canonicamente. E, por fim, a Europa, são 7.012 membros com promessas, 79 comunidades em formação e 336 comunidades erigidas canonicamente. Então, o número maior de comunidades erigidas canonicamente está aqui na Europa, né? Em tudo, no total, são 28.998 membros com promessas, as comunidades em formação em todo o mundo são 341, e as comunidades erigidas canonicamente são 787. Então, a ordem secular, quase 30 mil membros, digamos, é a parte mais numerosa da ordem, levando em conta que os frades somos mais ou menos 4.000, as monjas são cerca de 10.000, né, em todo o mundo, aí os seculares 29.000. Então, é importante ter presente esses números para ver a grande responsabilidade e a extensão da ordem secular. Falo um momentinho agora de um momento organizativo ou de província da ordem secular, e que tem funcionado bem, como, por exemplo, nas Filipinas, na província de Washington, nos Estados Unidos, aqui na Itália Central, na província da América Central, composta por 7 países, né? Também na província de França do Sul, Avignon-Aquitânia, entre outros, que é um modelo organizativo da regionalização, ou regionais, né? Neste modelo, existe um conselho provincial que é formado pelo presidente e responsável pela formação a nível provincial e pelos presidentes de cada região. Lembrando que esses presidentes regionais são eleitos pelas comunidades da região e levam adiante a programação da região, com cursos, encontros, retiros, etc., né? Em geral, o programa que, nesse modelo, o programa que se desenvolve no triênio, né, do Conselho Provincial, é desenvolvido e discutido e aprovado por todos os membros do Conselho Provincial. Depois, cada conselheiro em sua região leva adiante esse programa, organizando os cursos, os retiros, os encontros, etc. Também em alguns lugares, como nas Filipinas, devido ao grande número de comunidades, ou grande número de membros por comunidades, dentro de cada região existem micro-regiões, que formadas por algumas comunidades próximas, 3, 4, 5, onde ali se organiza também o mesmo, digamos, trabalho formativo nas demais micro-regiões dentro da mesma região. Isso ajuda muito na participação pela proximidade e, ao mesmo tempo, diminui os custos com as viagens para lugares distantes, né? É claro que também nesse sistema regionalizado, a Assembleia Geral
normalmente é trienal e prevê a participação de todos os representantes das comunidades, os delegados de cada comunidade e das regiões da província. E é um modelo que ajuda também a manter as tradições culturais locais próprias de cada região e, ao mesmo tempo, está aberto à totalidade da província. Claro que o desafio também existe nesse sistema de regionalização, que é a manutenção de bons relacionamentos com as demais regiões e a totalidade da província. Sobretudo, se forem eleitas pessoas que não possuem uma mentalidade aberta e participativa de comunhão. Esta é uma questão que exige uma permanente conversão, como nos lembra atualmente a Igreja, né, o Padre Geral, a fim de passar do eu egoísta ao nós. A gente vive numa sociedade muito individualista, né? Mas aquilo que realiza a pessoa humana é a imagem da Trindade Santa. Cada um de nós é imagem do Deus Trindade. E na Trindade, cada pessoa divina relaciona-se com a outra no amor, constituindo-se na fonte permanente de inspiração para a Igreja e para cada uma das comunidades ou realidades presentes na Igreja. Nesse tema, né, que é muito atual, permanece sempre aquele desafio que dizia, o que deixava para nós o Papa João Paulo II, santo, né, na sua carta Novo Milênio Neunte, do ano 2000, que é fazer da Igreja casa, escola da comunhão, que nos deixou como uma tarefa para esse terceiro milênio. Podemos conferir depois na Novo Milênio Neunte 43. É um tema muito válido, muito atual, que também será o tema do próximo Sínodo dos Bispos de 2022, cujo tema será esse: por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Sobre isso, eu lembro a carta que o Padre Geral escreveu à Ordem Secular em 2019. E, nesse sentido, né, aquilo que também, voltando um pouco a Bento XVI, dizia, é fundamental converter o tempo terreno no tempo de Deus. Na comunhão das almas fica superado o simples tempo terreno. Nunca é tarde demais para colocar o coração do outro, para tocar o coração do outro. Nem é jamais inútil. A nossa esperança é sempre, essencialmente, também esperança para os outros. Só assim é verdadeiramente esperança também para mim. Como cristãos, não basta perguntarmos-nos: como posso salvar-me a mim mesmo? Deveremos antes perguntar-nos: o que posso fazer a fim de que os outros sejam salvos e nasça também para eles a estrela da esperança? Então terei feito também o máximo pela minha salvação pessoal. Assim, coloca Bento XVI na Spe Salve, número 48. Por isso, esse tema que falava, né, da regionalização e a sinodalidade ou capacidade de caminhar juntos, nas palavras do Papa Francisco, é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. É uma realidade que deve ser vivida em nível de comunidade, dentro de cada província, entre as comunidades, entre as regiões, a nível mundial, com toda a ordem, que é composta, como sabemos, dos 3 ramos, frades, monjas e leigos, todos integrantes da única Igreja Católica. Enfim, concluindo para começar, né? Alegrai-vos, exultai, diz o Papa Francisco, e diz Jesus quando são perseguidos ou humilhados por causa dele.
O Senhor pede tudo e em troca oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. É a Gaudete Exultate do Papa Francisco sobre o chamado à santidade. Vimos que esse congresso reflete sobre Teresa dos Andes e a sua experiência de que Deus é alegria infinita. Ela que descobria nos sofrimentos, nas pessoas, na natureza, os rastros do amado. Que caminhemos com alegria, então, na esperança cristã, em meio aos desafios que a vida nos apresenta e que se fundamenta em Cristo ressuscitado, vencedor do mal e da morte. Mais do que nunca, o ser humano, apesar de todo o desenvolvimento da ciência, da medicina, apesar da riqueza de tudo aquilo, estamos conhecendo a nossa pequenez e a nossa fragilidade e fraqueza diante desta pandemia do Covid-19. O que Deus quer nos dizer com tudo isso? Certamente a experiência que o mundo está vivendo, como disse Papa Francisco, no dia 22 de abril deste ano, o 50º Dia Mundial da Terra, ele nos recordou que a trágica pandemia do coronavírus nos demonstra que só unidos e cuidando dos mais frágeis podemos vencer os desafios globais. Para que isso ocorra, é fundamental que façamos a nossa parte no cuidado da casa comum, dizendo não ao consumismo e a tudo que não respeita a vida e a dignidade humana e deteriora a natureza. É necessário que busquemos a harmonia, que é obra do Espírito Santo, e que partilhemos aqueles sonhos que ele tem para a Amazônia, que nos deixou escrita na exortação apostólica, querida Amazônia, onde está situada em grande parte na região norte do nosso país, já que temos o Congresso Norte e Nordeste, né? Antes que seja tarde e também a Amazônia se torne como semiárido nordestino, né? Sabemos que quando os portugueses chegaram aí, toda a Mata Atlântica era luxurejante, né? Era muito verde, né? Mas com toda a deterioração, hoje as consequências do sertão do Nordeste, infelizmente, vocês conhecem mais do que a gente, causam tanto sofrimento e tanta... Não podemos ficar indiferentes, né, para que a Amazônia também se torne como o semiárido. E nesses sonhos, como ele diz no número 7 da exortação querida Amazônia, sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia que deem à Igreja novos rostos com traços amazônicos. Certamente é um sonho, mas é um desafio superior às nossas forças, diante de tantas potências, né, que querem extrair as riquezas, né, que aí estão, e que deixam somente a poluição, os buracos e a devastação, né? Por isso, se começarmos pelo essencial, que é o amor a Cristo, descobriremos nele e em seu Evangelho a alegria infinita, conforme o exemplo de Teresa dos Andes.
Como não amá-lo até o delírio? Como não desprezar tudo diante do espetáculo de seus encantos e belezas infinitas? Ele reúne todas as belezas das criaturas, tanto as físicas como as intelectuais, e as belezas do coração elevadas a um grau infinito. O que se pode buscar que não esteja em Jesus? É a pergunta que nos deixa Teresa dos Andes nesta carta 130 que ela escreveu a Graciela Montes Larraín, a 14 de setembro de 1919. Somente assim, a partir do amor de Cristo Jesus, possuiremos e irradiaremos a felicidade ao subir ao monte, que é o lema desse congresso e que é também a nossa missão. Agradeço a atenção de vocês, desejo-lhes um bom congresso e que o Senhor lhes abençoe pela bem-aventurada Virgem Maria e de São José e dos nossos santos. Aproveito, para dar-lhes a bênção virtual a partir das relíquias e com as relíquias de Santa Teresa dos Andes. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, uma boa continuidade ao Congresso, grato pela audiência e boa continuidade. Abraço, João Pedro, em frente. Obrigado, Frei Alzenir, pelas palavras. O pessoal estava agradecendo muito os comentários, né? E saber, né, 29 mil membros, né, no mundo, isso é uma graça de Deus, né, para nós. Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado a vocês. Amém.